E se eu te disser que tudo o que você já ouviu falar sobre os Vikings nunca existiu? Pois é, você foi enganado a vida toda. E eu sinto muito ser a pessoa a estragar a sua vibe de maratonar Vikings e The Last Kingdom. Porque a imagem que a gente tem dos Vikings, aquele sujeito nojento, desgrenhado, que só pensa em guerra, caos e num capacete que parece um rinoceronte de festa junina, é uma ficção épica, é uma fantasia de roteirista. Não é que eles eram um pouco diferentes, é que na prática, o Viking que a cultura pop vende simplesmente não existe. Hollywood ama o drama do saqueador burro e imundo, mas hoje a gente vai desmascarar esse mito. O Viking de verdade era um empreendedor naval obcecado por leis, com um pente no bolso e que provavelmente cheirava melhor do que a maioria dos reis que ele saqueava. Prepare-se, porque a verdade é muito mais interessante do que a ficção. Será que conseguimos? Já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Se a gente bater a meta de 1000 inscritos, prometo que o Ragnar não vai aparecer no seu bairro para confiscar sua Air Fryer. Vamos começar pelo erro de design mais famoso de todos, o capacete de chifres. Ele nunca existiu. Pensa comigo, na hora do combate a ideia é ser discreto, rápido e difícil de agarrar. Um capacete com 2 alças enormes de chifres é o alvo perfeito. É a peça de armadura mais burra que você poderia inventar, a não ser que seu plano de batalha inclua ser rebocado pelo inimigo como um trenó. O mito do chifre não veio de nenhum achado arqueológico. Ele veio de um cara, em 1876, um figurinista de ópera sueca chamado Carl Emil Doppler, que estava preparando a encenação da ópera O Anelo do Nibelungo, de Wagner. Tipo, mais de 1000 anos depois do auge viking, um cara de terno inventou o símbolo viking mais famoso do mundo. É o equivalente a um designer de moda de hoje inventar um uniforme dos romanos e colocar um chapéu de cowboy nele. É totalmente fake. O capacete real, como o famoso e único capacete quase completo que temos, o de Gjermund Bjørne, na Noruega, era uma parada sóbria, feito de 4 placas de ferro rebitadas e uma máscara simples que protegia os olhos. Era engenharia militar funcional, não fantasia de RPG. Sem frescura, sem chifres. Apenas proteção nua e crua. Mas se o capacete é completamente fake, a próxima coisa é um erro de casting que te faria rir no set. A TV vende o look de cabelo oleoso, barba desgrenhada e couro fedorento como se os vikings fossem o estereótipo de bárbaro sujo, certo? Erro bizarro. O viking era o clean freak da Europa. Os nórdicos eram obcecados por higiene. Enquanto a maioria dos seus vizinhos cristãos mal se banhava uma vez ao ano, sim, você ouviu certo, uma vez ao ano, os vikings tomavam banho pelo menos uma vez por semana, aos sábados. A limpeza não era só um capricho, era símbolo de status e de civilidade nórdica. Os túmulos vikings são evidência pura. Estão cheios de kits de higiene pessoal, incluindo pentes de osso ao chifre que eram essenciais para evitar piolhos, pinças de metal para tirar pelos indesejados e até colheres de ouvido. O sujeito nórdico estava pronto para a foto do perfil. E a prova mais engraçada e irônica disso está nos documentos dos próprios inimigos. Clérigos ingleses da época, que odiavam os invasores, escreveram nas crônicas que os nórdicos eram excessivamente limpos, penteavam o cabelo todo dia e usavam roupas que consideravam demasiado elegantes. O ressentimento era palpável. O grande drama dos cronistas, eles lamentavam que, por serem tão arrumadinhos e cheirosos, os vikings estavam seduzindo as esposas dos saxões locais. O viking de verdade era o arrumadinho do bairro, o bad boy de cabelo impecável, não o ogro imundo que a série vende. A série acerta no drama, mas erra feio no sabão e na água. E se a vaidade chucou, prepare-se, porque o principal negócio deles não era roubar e queimar, era a economia global. Hollywood só mostra o pilhar de mosteiros na Inglaterra, o raiding, porque o roteiro precisa de um conflito visualmente dramático. Mas o saque era só um bico sazonal, arriscado e francamente de baixo retorno. A força motriz real, o que financiava tudo, era o comércio. O viking era, por tudo o que se importa, um comerciante explorador.
um CEO naval com visão de futuro. O Drakkar, navio longo, era a Apple da sua época. Ele navegava em mar aberto e, crucialmente, tinha um calado muito raso, o que permitia que eles subissem rios interiores. Isso lhes deu a chave para os mercados mais ricos do interior de continentes inteiros. A maior riqueza não veio do ouro de Lindisfarne, veio da Rota do Volga. Os vikings navegavam pelos grandes rios da Europa Oriental até o Mar Cáspio e o Mar Negro. Eles estavam negociando direto com as maiores potências econômicas do mundo na época, o Império Bizantino e o rico Califado Abássida. Eles trocavam peles, âmbar, mel e escravos por prata islâmica. Fato histórico chocante. Mais de 100.000 moedas árabes de Irã foram encontradas em tesouros enterrados na Escandinávia. A economia viking do século X foi inundada e estabilizada por essa prata do Oriente Médio. Eles tinham mais dinheiro do califado do que de toda a Europa Ocidental somada. O verdadeiro jackpot viking não era o saque de um mosteiro, era o lucro astronômico de uma viagem comercial que durava meses. Eles foram mais sucedidos como empreendedores globais do que como meros bandidos de estrada. Na TV, o líder carismático, tipo Ragnar, toma decisões na base da força bruta. Mentira! O viking vivia sob um sistema legal surpreendentemente democrático e sofisticado. Eles eram legalistas no DNA. O centro de tudo era o Tenga, a Assembleia. O Teng não era só um lugar para resolver briga no braço, era um parlamento a céu aberto, a Assembleia Pública onde as leis eram feitas e as disputas, incluindo as famosas vinganças de sangue, eram resolvidas de forma pública e transparente. O chefe local, o Godi, não inventava a lei na hora. Ele era o portador da lei. E o seu trabalho era recitar de memória as leis que haviam sido aprovadas e guardadas pela comunidade. Isso garantia que a lei era de todos. Argumento irônico. Nenhum chefe poderia declarar guerra, aplicar uma pena de morte ou confiscar terras sem o consentimento público da Assembleia. Ou seja, o bárbaro da Escandinávia tinha um processo de freios e contrapesos muito mais robusto do que a maioria das monarquias feudais que ele invadia. A Islândia, colonizada por vikings, fundou o Althing, um dos parlamentos mais antigos e duradouros da Europa. O bárbaro que a série vende era um cara que debatia publicamente por horas sobre o código legal antes de tomar uma decisão de vida ou morte. Pura burocracia nórdica. E se o cara tinha leis, a mulher viking tinha algo que as suas vizinhas, em Wessex, nem sonhavam: poder legal e empoderamento antes da palavra existir. A Lagertha da TV é uma guerreira lendária e isso é ótimo, mas a força da mulher viking, na verdade, estava na lei civil e na economia. As mulheres nórdicas tinham significativamente mais direitos que as suas contemporâneas cristãs na maior parte da Europa. Elas podiam herdar e possuir propriedade em seu próprio nome. Se o marido morresse, a fazenda ficava com a viúva e não com o parente mais próximo. Elas podiam e faziam pedir o divórcio. Havia leis específicas que garantiam que a mulher tinha direito a levar a sua parte da propriedade. O melhor, a lei permitia o divórcio por motivos que hoje parecem modernos e ridículos. Se o marido fosse violento, se ausentasse por muito tempo sem provisão ou, pasme, se ele se vestisse mal. Irônica? Sim, a roupa ruim do marido era motivo legal para o divórcio. O viking tinha que tomar banho e se vestir bem para manter o casamento. A sociedade era patriarcal, claro, mas a mulher viking tinha uma autonomia legal que seria praticamente extinta na maior parte da Europa pelos próximos 1000 anos. A maior ironia de todas, viking não era uma etnia, era uma profissão. A palavra significava ir em uma expedição, ou piratear. O sujeito nórdico era na maior parte do ano um fazendeiro, um pescador ou um artesão. Mas na primavera, ele podia decidir ir de viking para ganhar uma grana extra e financiar a fazenda no inverno. O viking de verdade era um homem complexo, um fazendeiro que tomava banho, debatiam leis no Ting e financiava a fazenda com prata do Oriente Médio. Era um guerreiro quando precisava, mas era por princípio um empresário e um legalista. Essa é a história que o entretenimento deixou de fora. Porque o aventureiro esperto, limpo e com leis é menos vendável que o bárbaro burro e sujo. Se você curtiu desvendar os mitos nórdicos,
você precisa ver o nosso vídeo sobre a vida real na Idade Média. É chocante como era quase impossível sobreviver, mesmo sem os saques vikings. Clica no card que está aparecendo agora para ver como era a rotina de quem vivia na mesma época em que esses supostos bárbaros estavam navegando pelo mundo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para ser alertado dos próximos vídeos. Valeu!